Olá, galerinha do nono ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês verão esse vídeo, mas esse vídeo é muito importante para que eu possa explicar, em nome da professora Márcia, de português também, uma matéria nova, um conteúdo novo, que é o conto contemporâneo, tá bom? Vocês já têm acesso ao roteiro do roteiro semanal de atividades, e aí vocês devem ter se deparado com esse texto que nós colocamos aí para vocês, do Marcelino Freire. Eu já vou explicar, e às vezes vai causar alguma dúvida, né, de como que nós vamos ler esse texto, como que vamos fazer esse texto. Bom, em primeiro lugar, nós temos que saber que nós vamos começar a aprender agora sobre o conto contemporâneo. O que é isso? O conto você já sabe o que é, né? Que são aquelas pequenas narrativas, pequenas não, às vezes até longas, que tem todos os elementos da narrativa, narrador, espaço, tempo, personagem, e eles são escritos, né, em formato prosa, tudo mais. Eu tô até com um livro da Clarice Lispector aqui, que é um livro chamado chamado Laços de Família, e que ele é um conjunto de contos. Então, como vocês podem perceber, os textos são escritos em forma linear, né? Escritos de maneira da prosa. No conto contemporâneo, não necessariamente os textos podem ser escritos assim. Não, a gente pode encontrar diversos tipos de textos escritos com poucas palavras, com muitas palavras, escritos em prosa, escritos em formatos versos, como é esse que nós vamos analisar nessas semanas, e mesmo assim ser o conto. Por quê? Porque o conto ele tem que ter os elementos da narrativa, que são o narrador, o espaço, os personagens, o tempo e a ação. Então eu decidi fazer esse vídeo, primeiro para situar vocês o seguinte, que é uma matéria nova, que é o conto contemporâneo, e nós vamos começar essa disciplina, esse conteúdo novo, né, na disciplina de língua portuguesa, com o texto do Marcelino Freire, esse conto aqui, ó, que se chama Socorro. Se vocês repararem, na versão original do conto, ele é todo escrito em versos, ó, estão vendo? Todo escrito em versos, e na versão que nós colocamos sem tirar uma palavra no roteiro, nós colocamos ele separado em colunas. Então eu vou ler com vocês esse conto, para vocês não se perderem, tá? E vou explicar o que é para ser feito. Antes de mais nada, deixa eu situar vocês sobre o Marcelino Freire. O Marcelino Freire, ele é escritor, é autor de muitos livros, tá? E já ganhou o prêmio Jabuti, que é um prêmio muito importante da nossa literatura brasileira. Em 2004 ele realizou e organizou a antologia Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século. Então ele brinca muito com essa coisa de conto contemporâneo. Ele faz muito contos, mini contos, microcontos, que é uma outra proposta que nós temos aí. E depois vocês podem pesquisar um pouquinho. Ele tem um Twitter, tem um website só dele. Vocês podem pesquisar para conhecer o Marcelino Freire. Pois bem, o texto que nós colocamos aqui, ele é um texto todo feito em versos, então não é um poema, ele é um conto, tá? Olha só como a gente quebra a ideia do conto. Ao invés de estar escrito em prosa, está escrito em versos, mas mesmo assim continua sendo um conto. Então nós estamos falando de conto contemporâneo. Por que é contemporâneo? Porque ele foi feito atualmente, porque ele sai de todas as estéticas que nós conhecemos do conto comum, ele quebra paradigmas, tá? O nome desse conto se chama Socorro, uma palavra bem simples. Então vou fazer a leitura com vocês e depois eu vou para explicar quais são as atividades dessas semanas. Vamos lá. Socorro, Marcelino Freire, foi escrito por ele. Eu morreria hoje, se fosse pela minha vontade, hoje. Mas você não me ouve, vive me dizendo. Repare que o uso do ponto final aqui, ó, é sempre usado o ponto final para fazer pausas, tá? Então é como se fosse uma ação depois da outra. Se a gente escrevesse isso de forma linear, era uma ação após a outra. Eu morreria hoje, se fosse pela minha vontade, hoje. Mas você não me ouve, vive me dizendo, deixa tudo para amanhã. E eu deixo, atraso. Procuro então o que fazer para esquecer você. Navego na internet, levo o macarrão ao forno, a sardinha, ligo a TV. Telefono para você e dá ocupado. Nada. Estou desesperada. Deve ser de propósito. Você não atende. Vou ao banheiro. Choro. Ligo o chuveiro. Eu não estou bem.
Vou ficando pior. O médico receitou um chás. Eu não tomo. Deixo recados no seu celular. Amor. A minha vontade era sumir, ir à janela, fazer barulho. Sonhei em cortar um dos braços, atirar à avenida um dos pulsos, depois as outras partes. Ele continua o conto. É isto, a ideia original. Aguentarei? Você demora demais. Contra a vontade diz que virá. Rápido. Eu preciso de você. Mas você quer deixar para amanhã. Tudo você deixa para amanhã. Como se tivéssemos tempo. Tem de ser hoje. Insisto. E peço que você traga um sorvete de creme. Se você não vier, arrancarei os cabelos. Ligarei para o bombeiro. Atirarei a minha mão ao trânsito. Você nunca me viu assim. Você gosta de mim. Repete. Pede a minha calma. E promete que vem. E vem. Você chega e já estou de banho tomado. Nem pareço a mesma pessoa. Fúnebre. Nem pareço a mesma pessoa fúnebre. Esquece. Por favor. Esse meu dramalhão. Fiz. Ó. Nosso macarrão. O molho de tomate que tanto você gosta. O molho de tomate que tanto você gosta. Ora, relaxa. Vamos ser felizes? Trouxe sorvete? Você faz uma fala doce, mansa. Nossa amizade será para sempre. Você me diz eternamente. Difícil de engolir essa desculpa. Só me passam males pela cabeça. Vermes. Vejo luzes tão apagadas. Devem ser os chás. Mas eu juro que não tomei nada. Vou ficando tonta. Sabe como se chama isto? Abandono. Você diz que vai dormir comigo. Mas não hoje. Amanhã. Tudo para você fica para amanhã. Para outro dia. Essa sua mania me irrita. Eu quero me matar hoje. Grito. Primeiro quebro os pratos. Destruo a TV. Jogo facas em você. A gente se joga na cama. Não sei se a gente luta ou se ama. Pela última vez, de hoje não passa. Mas não adianta. Vejo você indo embora. Primeiro um braço, depois o outro. Um olho, outro olho. Não me deixa. Eu choro. Eu imploro. Amor, hoje não. Que tal amanhã? Se você for de vez, eu morro. Pela janela eu grito, com as forças do meu corpo todo. Mas você não me ouve. Socorro. E aí acaba o conto. Vocês estão entendendo que, por mais que ele esteja escrito em versos, você tem toda uma narrativa por detrás disso aqui? Primeiro que não parece um poema, mas não é, né? Até parece até um poema narrativo. Mas repare que tem os elementos do conto. Por quê? Porque nós temos uma situação inicial, né, que é uma narradora aí, uma mulher, que está sofrendo pelo amor dela, pelo amado ou pela amada, não fica muito claro aqui como que é. E tem os momentos de clímax, né? Que é um momento assim de que você fica torcendo o que vai acontecer no final. Tem o conflito, que é o fato de ouvir do outro lado que o amado vai voltar, e tem o clímax. Olha só, o momento do clímax aqui, ó, lá pro final da história. É sempre, ó, aliás, fiz esse dramalhão, nesse momento aqui parece que ela fez uma tragédia, mas na verdade quebrou a expectativa do leitor, é nosso macarrão. E aí, conforme você vai lendo o texto, você vê que tudo não passa da cabeça dela, né? Vai até para um realismo fantástico, se a gente parar para imaginar, por uma coisa assim, por algo psicológico, tá? E aí, a narradora aqui fala, né? Primeiro quebra os pratos, destrua a TV, joga os facas em você. Tudo que ela tá imaginando, pensando. Por quê? Porque o amor da vida dela não veio. Aliás, ela se sente abandonada. E no final fica esse loop. Será que ela vai fazer alguma coisa ou não vai fazer? E no final ela grita, socorro. Então tem toda essa dor, né? Do abandono, de se deixar destruir por uma perda, por algo assim. Reparem, vocês conseguiram entender? Leiam de novo com calma esse conto, seguindo essa ordem, tá? Se preferir, joga no Google, Socorro, Marcelino Freire, e leia o conto todinho, né? Porque aqui nós colocamos em colunas para economizar o espaço da folha, mas leia ele todinho na ordem, porque é uma ordem toda direta, quer dizer, um verso abaixo do outro, que fica mais fácil para vocês.
Então, no primeiro dia, vocês vão falar para nós por que esse conto se parece com um poema, né? Tá bem claro por que ele parece com um poema. E por que ele não é um poema, tá bom? Eu já expliquei aqui para vocês. O conto, ele tem essa coisa como se fosse a novela. Situação inicial, conflito, clímax, que é o ponto mais alto da história, desfecho. Então você vai torcendo pela personagem, você quer saber o que vai acontecer o tempo todo. No segundo dia, você vai criar uma tabela no seu caderno e vai responder essas perguntas. Em primeiro lugar, esse narrador, ele está em primeira ou terceira pessoa, né? Eu que falo, primeira pessoa, ou alguém está fazendo a ação, terceira pessoa. O espaço, aonde será que se passa essa narrativa? E aí a gente fica até confuso, né? Porque dá para perceber onde se passa a narrativa ali, onde essa mulher está, ok? É claro que muitos eventos ao longo do conto se passam na cabeça dela, mas aonde que ela está situada, né? Que local ela está? Aonde que ela pega o telefone? Aonde que ela prepara o macarrão? E por aí vai. Quem são os personagens da história? Quando eu falo personagens, é quem está interagindo na história, tá bom? Esse tempo, na cabeça de vocês, ele segue uma ordem, né? Uma ação após a outra ou não? Ele não segue uma ordem psicológica. E a ação, você vai resumir essa história num parágrafo. Aí sim você vai escrever como se fosse na forma lá da prosa, etc e tal, parágrafo um atrás do outro e tudo mais. No terceiro dia vem mais perguntas sobre o conto, né? Por que o título tem a ver com o conto? Por que toda hora esse narrador, que na verdade é a narradora, né? Ele enfatiza a ação. Eu vou até mudar aqui, ó. Porque a narradora enfatiza... Opa, pera só um pouquinho. Aqui, ó. Enfatiza em vários momentos a ação dela, né, o que ela vai fazer, porque ela deixa bem claro que é uma narradora, ó, tá aqui, tá bem claro, aonde está aqui? Procuro o que fazer, levo o macarrão ao forno, vou dizendo, estou desesperada. Então é uma narradora, né, uma personagem feminina que está aí. Por que ela tá o tempo todo falando, né, amor? Depois ela fala de novo aqui, ó, fiz, ó, ela tá enfatizando o grito e etc e tal. O tempo verbal, os verbos estão no presente, no passado ou no futuro? É uma resposta que você vai dar de gramática. No quarto dia, releia esse trecho do conto, né? Amor, hoje não, que tal amanhã e por aí vai. Isso deduz o que a personagem irá fazer o quê, né? Deduz que a personagem irá fazer o quê? O que a personagem irá fazer, né? O que vai acontecer? E nesse trecho ela faz uma pergunta, o narrador aí. Para quem que é essa pergunta? Tá bem fácil, né? Que tal amanhã? Terminou esse trecho, terminou a análise desse conto contemporâneo, vocês têm um outro conto contemporâneo, e dessa vez ele tem apenas 2 linhas. É um mini conto da Marina Abramovic. Eu vou confirmar se é Marina Abramovic mesmo, mas é isso mesmo, se eu não me engano. Senão eu coloco lá no roteiro o título original. O autor original. Uma vida inteira pela frente. O tiro veio por trás. E aí? O que você entende desse conto contemporâneo aqui, que é um microconto, né? Que é uma história bem pequena. E por que é um conto? Porque tem a situação inicial, uma vida inteira, tem o conflito pela frente, tem o clímax, o tiro, quer dizer, e o desfecho veio por trás. Então alguém está passando por isso, tem personagem, tem espaço. O que você entende desses dois, né, fragmentos não, dessas 2 linhas? Uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Você escreve a sua opinião e a gente discute isso nos plantões. Tá bom? Então é isso. O conto contemporâneo, a gente já começa essa disciplina bem provocativa, tá? Disciplina não, essa matéria bem provocativa. Esse conto em forma de versos e toda uma história bem trágica, né, bem melodrama, para você tentar identificar o que está acontecendo nessa história Socorro, do Marcelino Freire, tá bom? Abraços e bons estudos!